gente está trabalhando. O que é que a gente vai falar, galera? A gente vai falar por que o bem viver tem a ver, o que a água tem a ver com bem viver, né? A gente vai investigar um pouquinho a fundo, né, essa semana, sobre o consumo de água no planeta, o papel dos rios voadores, tá bom? O porquê que o bioma do Cerrado é importante para a nossa, como é que se diz, para toda a projeção de água no território brasileiro, muito ocorre devido aí à capacidade do Cerrado de absorver esses rios, esses rios aéreos e tá, por ser um pouco mais alto e devido ao bioma ser antigo, a capacidade de transmitir, né, devido para os seus aquíferos, principalmente o Guarani, água para o Brasil inteiro. Então, vamos lá, galera. Semana passada, deixa eu só autorizar aqui, nos primeiros minutos é assim mesmo. Semana passada eu falei o que os orgânicos têm a ver com bem viver, né? E quais são as consequências do uso exacerbado de agrotóxicos com alta toxicidade, né? E dessa vez a gente alinhada com o nosso livro, tá bom? Com o nosso livro que eu vou estar postando essas páginas, escaneando essas páginas lá, a situação de água no mundo, né? Por quê, professora? Sua oficina é sobre projeto de vida, professora. Vocês estão conseguindo ver, galera? Ou não a apresentação? Tá tranquilo? Estamos vendo. Professora. Beleza. Professora, sua temática aí, sua oficina é projeto de vida, sabe? A gente não deveria estar falando sobre profissão? Sim, deveria estar falando sobre profissão, e a gente vai falar sobre isso. Mas, cara, não existe um projeto de vida, não há como pensar projeto de vida sem a gente começar a perceber as nossas responsabilidades com o quê? Com a questão ambiental. E é isso que o livro vai estar trazendo exatamente, né? Vai estar falando que se a gente não cuidar dos diferentes biomas, se a gente não perceber que a gente tem praticamente só 0,3 de água para consumo humano, a gente vai perceber sempre que a água como um recurso ilimitado, e não é ilimitado, tá? Então, no livro vai trazer uma reflexão massa sobre a conscientização ambiental e ecológica, sobre o excesso de lixo e plástico nos rios e nos oceanos. Ele vai estar trazendo aí alguns dados mostrando basicamente quais são as empresas mais poluidoras do mundo. Quem que vocês chutariam aí? Das duas primeiras poluidoras do mundo? Petrobras. A Petrobras é uma das brasileiras. Mas quem? Petroquímicas. Isso, gente. E principalmente a que ganha em primeiro lugar no mundo inteiro vai ser o que? A Coca-Cola Company, a Nestlé e a Pepsi. São as maiores poluidoras, né? Que jogam lixo aí nos oceanos e no nosso planeta. Ah, professora, não brinca. Galera, por ano é 1 bilhão dessas garrafas PET que a gente toma sem reciclar, tá bom? Professora, 1 bilhão de garrafas nos oceanos. Diga, o que foi? E o agronegócio, professora? E o agronegócio a gente estava comentando. Só de pensar a quantidade de agrotóxicos nos nossos rios e nos nossos lençóis freáticos é uma coisa absurda, tá certo? Desmatamento para a pecuária. O que foi, João? Desmatamento para a pecuária. Isso, a gente vai falar dessas pastagens hoje também, afetando principalmente o bioma do Cerrado, tá certo? Claro que desmatamento, também na Amazônia, é uma das principais consequências para afetar os rios voadores, e com certeza todo o clima da América Latina a gente vai ver que é afetado com a formação dessas pastagens, com o corte ilegal de árvores, tá bom? A gente vai ver hoje isso daí, se possível. Galerinha,
Então, vamos lá. 1 bilhão, galera, voltando só no chat aí que eu vi. Mas lembrando, existe também, conforme eu falei, a gente estava voltando a falar da Coca-Cola aqui, conforme eu falei na aula passada, ela já está tão constrangida com a situação e sendo pressionada por tantos grupos, né, seja Greenpeace, seja de trabalhos voluntários, que criticam realmente a situação, né, caótica, climática e ambiental do planeta, que ela já está fazendo uma pesquisa muito grande para daqui para 10 anos ela começar a usar papelão, tá bom? Papelão aí, investindo muita gente capacitada, né? Pode-se tecer críticas, que vai ser um capitalismo verde, professora, realmente é uma outra perspectiva que a gente tem que analisar, mas, de alguma maneira, ela está percebendo que plástico que demora centenas de anos para se biodegradar, né, para centenas de anos para sumir e nunca se some no nosso planeta, né, na verdade, ali vai se transformando, animais vão absorvendo microplástico, que vão, né, se espalhando pela natureza, mas o plástico, galera, está inviabilizando muito, né? Quem viu em 2019 aquela baleia, galera, que foi encontrada com quilos e mais quilos, mais de 100 quilos no estômago, né? Ela foi encontrada morta e abrindo só plástico dentro do estômago dela. E aí, o Greenpeace fez aquela, não sei se dá para ver aqui, ó, fez essa escultura de baleia aí, né, só com plásticos retirados dos oceanos, tá bom? Mas a baleia com lixo aí, ó, a baleia com lixo, ela foi encontrada morta, com 100 quilos de lixo, e diz que a maior parte dessas baleias que são encontradas, a média é em torno de 30 a 50 quilos de lixo no seu estômago, tá bom? Então, é muito pesado, né? Galerinha, então vamos começar aqui. Professora, então água tem a ver com projeto de vida? Pô, claro que tem a ver com projeto de vida, né? A gente sabe aí que de uma geração para outra, da de vocês para minha, agora a gente já acha natural tomar suco de 2%. Então, assim, um colega da aula passada falou aí que a Coca-Cola, que estava vendo que a água nos restaurantes, simplesmente em todo e qualquer restaurante, a média de uma água agora é 5, 6 reais. É muito caro, e possivelmente quem pense que não, mas futuramente vai haver, se não houver um movimento transformatório das nossas atitudes, uma guerra pela água no nosso planeta, mas uma guerra mundial mesmo, em como é que se diz, para quem tem condições de tomar água, quem tem condições de saneamento básico, quem tem condições de tomar uma água, como é que se diz, tratada, que a gente vai ver que isso daí não é uma crise. Olha o que eu quero que vocês percebam, tanto com o agrotóxico, quanto com a água. Na próxima semana, a gente vai falar sobre educação bancária, percepção aí de uma educação revolucionária, uma educação transformadora, contra uma educação acrítica, uma educação conteudista. O que isso significa, professora? Que não é uma crise somente ambiental. A questão do agrotóxico não é uma crise só ambiental, ela é uma crise, a água é uma crise socioambiental, tá certo? A gente, então, vai ver ao longo dessas semanas, claro, conectando o que a gente pode fazer, nossas atitudes frente a isso, mas a gente vai perceber mais um todo, o que é possível, como é possível perceber que essa crise hídrica chega lá nas populações que vivem numa situação mais precárias, né, que não têm acesso à água. O agrotóxico vai matar mais quem? São aqueles que estão, os agricultores ali, que estão trabalhando diretamente, né, tendo que sobreviver, borrifando agrotóxico. Geralmente a galera que não tem tantas condições, tá certo? Porque fazendeiro não vai colocar lá a mão no veneno, não vai borrifar veneno na tua cara, né? Ele vai precarizar o trabalhador para que esses morram, né? Ao longo do tempo, que a gente viu isso na última aula. Professora,
E a distribuição de água do planeta? Por mais que a gente pense que a água é algo infinito, um recurso infinito, ela não é. Olha aí a distribuição, tá certo? A gente só tem 0,2%, 0,3%, perdão, de água própria para o consumo da humanidade. Professor, então, assim, a maior parte é de águas salgadas? Sim, sim, é de água salgada, tá certo? Só 2,5% é de água doce, tá? De água doce. Só uma observação interessante, gente. Qual água para vocês que congela mais rápido? A água doce ou a água salgada? Isso às vezes é interessante a gente perceber a função da água salgada nos oceanos. Qual que congela mais rápido? Salgada. Doce? A água doce, a salgada. Pela lógica, observando a natureza, galera. Doce. A água doce, gente. Se vocês pegarem agora, fazerem um experimento bem legal, assim, pega um copo de água doce ali da torneira, e aí, juntamente, deixa um outro copo, pega a água com uma colher de sal. Aí, né, vai, como é que se diz? Saculejando aquela água e coloca as duas dentro do congelador. Qual que vai congelar primeiro? É a água doce. Por quê, professora? Porque a gente vê que nos mares, se a água fosse doce, gente, grande parte daquela vida marinha ali não existiria. Por quê? Porque a água salgada, a água doce, ela congela, né, no zero, né, ali quando dá o zero, e a água salgada, ela precisa mais ou menos para congelar de -5, -6. Então, às vezes a gente tenta prestar atenção, eu entro no mar, não gosto dessa água salgada, o mundo é perfeito, porque se não fosse essa água salgada, maior parte do planeta, em grande parte, estaria inviabilizando a vida, tá bom? Então, vamos seguir, só algumas curiosidades aí, toda aula eu vou estar trazendo umas pequenas curiosidades. Vocês sabem o significado, só uma curiosidade para finalizar. Vocês sabem o significado do termo ok, quando a gente usa? Ok. Vocês sabem essa? Ok. Sim, Como é que professora. é? Vocês leem isso, exatamente. Zero Pode kill. falar, João. Diga aí, João. É 0 kill. Exatamente. Na Guerra Mundial, conta aí, João, conta aí pra gente. É porque antes, professora, quando eu levantei a mão, eu tinha uma dúvida. Não, tinha uma dúvida para falar para a senhora. Uma dúvida, tá, então faz a perguntinha agora, era só para lembrar, gente, o termo ok, conforme o João estava falando, vem da Guerra Mundial. Quando se investia, por exemplo, um grupo de combatentes, né, de militantes, de guerreiros ali, e não se morria, né, se batalhava e se voltava, colocava na prancheta que não havia morrido ninguém. Então, né, 0 killers, ninguém havia morrido naquele dia. Então, era ok, ninguém morreu, ficou um termo que veio lá da guerra, né, se a gente for pesquisar, os próprios agrotóxicos vieram também aí da guerra, né, eles não sabiam o que fazer com aquela quantidade, né, porque se utilizava para borrifar e jogar e matar mesmo guerrilheiros. E vamos pensar, o que a gente vai fazer com esses tonéis de veneno utilizado na guerra? Vamos colocar para jogo, vamos colocar para consumo, tá bom? Então, muita coisa vem das histórias, né, mais assim, pesadas e densas da Primeira e Segunda Guerra Mundial, tá bom? Diga, João, pode perguntar. Professora, eu queria saber, tipo assim, eu queria fazer essa dúvida, que era, a água diminui sua quantidade total no planeta? Que foi? Calma aí, deixa eu aumentar que eu não estou escutando. Diga, João. A água diminui sua quantidade total no planeta? A água diminui? Se aos poucos ela vai diminuindo? Sim.
Não, quando a gente está vivendo numa redoma, até a professora de biologia já deve ter feito isso com vocês, né? Se vocês fizerem uma redoma perfeita, e ela estava até querendo fazer na escola, vocês vão ver que o ciclo da água, né? O ciclo da água ali é o mesmo. Só que o problema é água intoxicada, água contaminada, água que não é tratada, água que realmente está com resquícios de plásticos, mas essa redução não é o problema, não tem essa redução, porque a gente vive, a Terra é uma redoma. O problema é quando você corta as árvores, desmata, vai nas queimadas, você vai aumentando o quê? Os processos, dificultando os processos climáticos, que a gente vai falar, o ar vai se tornando mais seco, menos úmido, vai potencializando o surgimento de áreas desérticas, né? Você vai tendo só, como é que se diz, água contaminada. Mas continua aí, tenha mais alguma reflexão, João, com relação a isso? Deixa eu só aceitar aqui. Não. Então, nosso planeta é uma redoma, mas essa redoma precisa aí ser cuidada, e a gente vai ver que a situação não é bem essa. Mesmo tendo só 2,5% de água doce, mesmo tendo só 0,3% de água doce do nosso planeta, a situação é complicada. Principalmente, professora, no Brasil, não. Nosso país vive uma situação mais confortável. Sim, vive, galera, vive. Tem lugares aí no mundo que, pelo amor de Deus, a situação é extremamente mais precária. A gente aqui praticamente é o berço das águas do mundo. 12% da água do mundo inteiro, tem noção? Estão aqui. 12% estão no nosso país, né? Quando eu digo nosso país, na verdade, é melhor falar, né, na América Latina, a Amazônia ali, que abrange também não só o nosso país, né? A Amazônia, ela engloba outros países, mas 12%. O problema, professora, que por mais que exista essa disponibilidade, a população vem sofrendo devido ao quê? Devido às condições que a gente vem utilizando essa água de modo irregular, de modo totalmente desigual. Então, a percepção aqui, que eu quero que vocês vejam, que não é uma crise só ambiental, uma crise socioambiental, onde os mais pobres sofrem mais, né? Onde a população sofre mais, né? Quem viu aí a guerra pela água, né? Na Bolívia, a situação que eles viveram e lutaram contra a privatização das águas nesse país, no Chile, né? Boa tarde para quem está chegando, a gente está falando um pouquinho sobre água. A situação no Chile, quando eu viajei, galera, você não encontra mais uma garrafinha de água desse tamanho. No Chile, você não encontra por menos que 6, 8 reais. Só que isso é vagaroso, não é de um dia para o outro. Diga. Não tinha garrafinha de água porque o Chile censurou? Porque Chile é comunista e Chile censura qualquer coisa. Como que é? Não tinha água pelo quê? Pela censura? Chile censurou a garrafa agora? Não, nesse aspecto eu estou falando da guerra, né? Da guerra da Bolívia pela água. No Chile, a situação é a privatização da água. Se privatizou grande parte das empresas aí que produzem água, que era para ser água, um bem comum, que é acesso à água plena aqui nas nossas casas, ainda, né? Apesar das retenções, mas a água lá, todo mundo fala no Chile, ó, eu não aconselho você beber essa água da torneira. Ela não está tratada, ela não é boa o suficiente. Isso, às vezes, também existe uma propaganda por trás das empresas que estão privatizando a água. Aí, grande parte da população compra aquelas águas grandes, aqueles tonéis de água, que são muito caros, tá certo? Então, vamos lá, isso não é crime. O quê, gente? Diga aí, Clara. Não é... O Chile é comunista? Comunista. Aí a gente vai ter que entrar. Não, galera. Isso não é crime?
Galera, vamos lá. A gente pode tirar um dia para falar desse veio e esquerda e direita, comunismo, socialismo versus capitalismo, mas hoje a gente não vai abrir esse espaço, tá bom? Vocês podem até falar, professora, vamos Queria saber se o escolher. Chile é comunista. Galera, o Chile não é comunista, tá É bom? Nem comunista sim, aqui. professora. Apareceu aqui Não. o Partido Comunista do Chile. É um partido Aqui político tem também no segundo... nosso país, aqui também tem o Partido Comunista, uai, o PCO é um partido comunista, o PSOL é um partido socialista, né? Não confia em tudo, amigo. Não confia Ser em tudo comunista não é que aparece na crime? internet, pelo amor de Deus. Claro, ser comunista não é crime. Aonde? Depende de onde você está falando, né? Porque, por exemplo, se a gente ser comunista no nosso país que a gente está vivenciando, se você entrar num partido comunista, você vai sofrer muitas pressões, muitas pressões. Não é crime, mas você, num regime como o nosso, que a gente está vivenciando atualmente, né, com o Bolsonaro, a gente vai ser o quê? Demonizado, a gente vai ser muitas vezes censurado em vários ambientes, mas o Chile não é comunista, tá bom, gente? Os países aí que, de alguma maneira, estão versando aí, estão nessa transição, e muitas vezes uma transição ainda precária, ainda equivocada, né, com excesso de censura, falta de liberdade, muitas coisas boas, mas que precisam também serem revistas, é o quê? Cuba, né, Rússia também já foi, e tem ainda algumas perspectivas, e a Coreia do Norte também, tá bom? Agora vamos lá, gente, voltando para a... Diga. Vamos lá. Eu ouvi dizer que a Nestlé está relacionada a essa coisa de explorar recursos hídricos no mundo, assim, para resultar negócio tipo assim, isso aí resulta para os seus negócios e, consequentemente, para a população, certo? João, eu não escutei a primeira palavra. O que resulta? Professor, eu estou falando da exploração da Nestlé. A exploração da Nestlé, exatamente. Se vocês têm um documentário muito massa falando dos trabalhadores, galera, dos trabalhadores que estão nesse exato momento captando cacau, né, para justamente empresas como a Nestlé aí estarem podendo vender seus chocolates. A precarização dos trabalhadores é claramente um processo num regime como o nosso, né, econômico, que estimula muito essa crise aí socioambiental, né? Não só a devastação do ambiental, mas a devastação do trabalhador mesmo, que é precarizado em vários aspectos. Eu vou mandar o documentário lá no nosso WhatsApp hoje, sobre a situação dos trabalhadores catadores de cacau, tá bom? É muito difícil, tá bom? Professora, Diga. eu já vi uma notícia que é tipo da Nutella, né? E do Sim. Ferrero Rocher, que tipo, eles vão pro lugar onde que eles pegam, aí eles, tipo, matam, eu acho que macaco, não sei direito, que eu tinha Sim. visto no vídeo, só que faz tempo que eu tinha visto. Pega depois, Lucas, procura pra gente, manda no nosso grupo do WhatsApp. É importante a gente começar a pesquisar notícias que nos levam a olhar mais para um sentido mais humanitário. O que precisa ser feito? O que eu posso fazer? Na aula passada, de alguma maneira, será que me levou a querer eu e minha família me alimentar melhor? Fortalecer um agricultor da minha própria região, em vez de trazer de fora? Eu não deixar minha mãe pegar tanto saco de plástico no mercado, são esses movimentos, assim, sabe? Quem mais, gente, tinha perguntas aí? Quem levantou a mão? Professora, não tem aquele aplicativo que a senhora falou pra gente tirar foto? Sim, João. Eu não consigo entrar no nosso grupo pelo meu celular, só consigo entrar pela internet, não consigo entrar pelo aplicativo que eu baixei no meu celular. Sei. João, olha aqui, o nosso grupo é esse, né, Calangos do Cerrado, deixa eu ver se a gente consegue entrar. Você vai baixar o iNaturalist na sua casa, tá certo? Aí você vai clicar em comunidades no seu celular, vai clicar em projetos, e aí quando você clicar em projetos, vai ter lá o projeto, aí você vai escrever. Aqui, Você ó, clica Calango.
Ah, maisinho. Aí tem, faça uma observação. Aí vai ter opa, eu acho que. Ai, esqueci onde que é. ó, sei. Você faz na sua página e vai pro negócio do grupo. Isso, aí vocês não precisam se preocupar em tirar foto dentro do grupo, você só tira, ó, já tem gente que postou agora aqui, ó, por exemplo, né? Aí você tira com o seu celular na sua própria página e aí vai estar caindo aqui as espécies, os benefícios, né? E aí tem gente que não reconheceu a planta, mas deixou aberto para quem buscar, pesquisar dentro do aplicativo. Se você mexer, você vai aprendendo sobre essas plantas. Mas depois eu vou fazer um videozinho no Moodle, pegando meu próprio celular e mostrando como é que se faz, beleza? Para que a gente não tenha essa dúvida, tá bom? Pode ser, João? Pode, obrigado. Eu vou gravar, eu mexendo, vou pegar outro celular e vou gravar aí meu celular, que aí não vai ter dúvida. Então, professora, a situação aí do nosso país, se a UNB ou qualquer vestibular cobrar, é mais confortável? É sim, né? Só que a gente, no caminhar que a gente está levando essa crise hídrica, crise ambiental, as coisas podem mudar, né? Da água para não vinho, né? Da água para uma água contaminada, tá certo? Então vamos lá. E professora, por que você fala, e a UNB pode estar cobrando, que essa crise hídrica é uma crise social? Por quê? Dados vocês podem escrever uma boa redação, ou realmente ter mais conscientização da nossa situação. Se a gente tivesse, a gente já faz exploração, cara, para criar plataformas no espaço, para desbravar inúmeros outros planetas, mas enquanto isso, existem 35% da nossa população mundial, ela não tem acesso à água tratada. Cara, professora, de 10, quase 4 pessoas, assim, 3 pessoas aí não teriam acesso à água tratada. E em decorrência disso, olha aí, ó, 10 milhões de pessoas morrem anualmente em decorrência de doenças. Gente, que é doença, sim, que era para ser simplória, era para não existir mais, devido aí não ter saneamento básico, não ter uma rede de esgoto adequada, não ter água chegando tratada na sua casa, fica nessa situação de água contaminada. Água que realmente, muitas vezes, aqui no próprio Brasil, tem que ser fervida no Nordeste, tem que ser utilizado diferentes formas caseiras para poder evitar, né, inúmeras doenças que eram para ser já eram para ser superadas, estão voltando inúmeras doenças, tá certo? E, professora, olha aí outro dado impactante, de 1 bilhão e 800 milhões de pessoas, ou seja, quase a metade da população, 43% da população, não conta com serviço adequado, né, de saneamento básico. Então, é só porque nessa atividade dessa semana, quando eu falar assim, então, o que importa é a gente observar que a crise ambiental e a crise hídrica, ela não está relacionada diretamente com a crise social, certo ou errado? É claramente que vocês vão ter que ter uma percepção mais crítica. Professora, geralmente, toda crise, às vezes até projetada, politicamente, economicamente, né? Ela está, sim, conectada com o lado social, tá bom? As condições aí das pessoas que o digam pelo planeta, tá bom? Então, vamos lá. E aí eu trago essa perspectiva, né, que mesmo o Brasil sendo o país com maior potencial de água doce do planeta, ainda assim vem sofrendo graves problemas de abastecimento. Cara, professora, você falou que o Brasil aí tinha 12%, né, praticamente um berço aí das águas do mundo, e como é que a gente está vivendo essa falta aí de água, né, falta de abastecimento nas nossas regiões? Diga aí, galera, alguma dúvida? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Oi, João. Quê? Peraí, professora, rapidinho. Uma coisinha que eu tenho que resolver. Tá bom. Aqui, um minuto. Tranquilo. Então, gente, só enquanto o João aí volta, diga aí, João, pode falar agora?
É sobre o aquífero do Guarani. Aquífero do Guarani, a gente vai estar falando daqui a pouquinho dele. O aquífero do Guarani do Cerrado, cara, tem um papel fundamental. E que consequências que ele vem sofrendo ao longo da nossa trajetória. Eu espero que a gente consiga chegar nesse momento. A gente ainda vai falar dos rios voadores, um pouquinho da Amazônia, e vamos entrar no Cerrado. Mas tem falado também aí no nosso slide sobre o aquífero do Guarani, tá bom? Daqui a pouco a gente chega lá. Então, galera, por que, professora, de uma geração para outra, a gente tem visto aí estados e comunidades com retenção, com restrição de água, dia sim, dia não, sendo o berço, né, das águas? A gente vai ver. E por que os processos de desertificação, professora, estão sendo ampliados no mundo inteiro? Você, como é que começou uma chuva aqui cabulosa. Você falou, professor, que quando, na aula passada, acho que foi com essa turma, quando eu tinha idade de vocês, gente, tinha inúmeros rios aqui perto da nossa região. Hoje eu vou com a minha filha, eu passo vergonha na frente dela, que a gente faz as trilhas, cara, o rio sumiu. O rio sumiu, cadê o rio? Né? Será que está mais a fundo, em algum outro lençol freático? Secou devido às mudanças climáticas? Teve alguma pastagem? Algum agricultor, né? Algum agronegócio segurou a água, represou a água lá em cima e a água não percorre mais, não abastece aquela região? São vários problemas, tá certo? Que ao longo dessa semana eu gostaria que vocês lessem um pouquinho mais e vissem os vídeos que eu vou estar postando. Pô, professora, então olha aí, a Amazônia é um super irrigador da atmosfera? Sim, ela é um super irrigador da atmosfera. Não é adequado a gente utilizar, né? Ela é o pulmão do mundo. A gente vai ver o papel do cerrado, né? Mas em vários aspectos a gente vai observar que o clima da América Latina, ele se mantém mais equilibrado plenamente por conta do quê? Dos rios voadores na Amazônia. Por conta aí que a gente vai entender o que são os rios voadores, como que é cobrado no vestibular, né? E qual é a importância desses rios voadores para climatizar e deixar mais úmida diferentes regiões que seriam o quê? Que seriam secas, desérticas. Ai, professora, por que seriam mais desérticas? Pega uma bola aí de basquete, pega uma bola. Onde o sol bate nas extremidades da Terra, né, tenderiam ao quê? Tenderiam a ficar mais seco, por exemplo, onde se tem as regiões e o mar evapora, né? O mar evapora e aí esse vapor é levado para dentro do continente. Ao longo do tempo, a gente sabe do percurso, vai secando esses vapores e vai formando esses desertos que já a gente vai estar falando. Calma aí que eu cliquei nisso aqui que não tem nada a ver. Mas vamos lá. Voltando ao que eu estava falando. A Amazônia, ela manipula, então, professor, é uma floresta que manipula o clima? Sim. E se a UNB ou qualquer universidade aí, ou qualquer sentar numa mesinha, né, de família ou de bar futuramente aí, ou não, né, não sei a idade, vocês estão com o quê? 18 anos, 17? Né? Não, estão com 15, né? 15 para 16 anos. Isso, professora. Perdão, gente, eu achei que eu estava com... Professora. Vamos lá. 18 anos, no primeiro ano ainda. 15, 16, Deus me livre, né, gente? Se bem que ocorre também, né? Tem gente da minha família que começou tarde os estudos, mas conseguiu completar ao longo do tempo. Tem um tio, avô meu, que entrou, né, no EJA mais tarde, mas eu esqueci rapidamente, que eu não estava com a galera do terceiro. Estamos aqui, que eu estava com o terceiro, e é uma meninada com 18, né? E vocês com 16 anos, 15, 16 aninhos aí. Então, não é conversa de bar, né? Eu espero. Desse jeito, só finaliza a faculdade com 60 anos.
Ah, gente, tem gente muito bonita que consegue. Lá no curso de filosofia, uma senhorinha terminou o primeiro curso de filosofia dela com 63 anos, né? Então foi deu uma salva de palmas, entende, para ela, e ela pretende ser professora durante 7 anos, até os 70, e depois seguir com os estudos. Cada pessoa tem seu ritmo, né? Vamos voltar lá. Isso tem a ver até com o projeto de vida. Quais são suas perspectivas? Tem irmão meu que tinha uma visão totalmente mais alinhada ao trabalho do que ao estudo, né? Focou em parte com o estudo, mas seguiu uma linha de trabalho que hoje ganha 5 vezes mais do que eu como professora, mas está feliz no âmbito lá do que ele se propôs, né? E a gente, às vezes, né, tem que também ter um olhar contrabalanceado, o papel do estudo, o papel do trabalho, minhas perspectivas, meus sonhos, o que eu quero fazer, né? Então, sigamos aí. Gente, então, se cair lá, professora, os rios aéreos da Amazônia têm mais água do que o rio, o próprio rio da Amazônia, o rio Amazonas. Sim, galera, os rios voadores de vapor de água, tem mais água, né? Mais é fundamental do que, como é que se diz, do que o rio líquido. Claro, professor, os dois são fundamentais, os dois alimentam aí os nossos rios, né? Que vai cair, vai desaguar no Guarani, para de maneira semear para todo o território brasileiro, para diferentes biomas, mas é importante a gente perceber que às vezes aquilo que é invisível a olhos vivos, sabe? A olhos vivos, tem importância fundamental na trajetória climática do mundo inteiro, da América Latina plena. Então, professor, a Amazônia toda libera 20 bilhões de toneladas de água em um dia, 20 bilhões, tá certo? E o Rio Amazonas? O Rio, ele deságua aí, ó, 17 bilhões de toneladas de água no mesmo período. Então, peraí, professora, você está dizendo que o rio a vapor que ascende, né, sobre a Amazônia, ele é maior do que o rio Amazonas pleno? Sim, ele é maior. E a gente vai observar isso e o porquê que ele é tão importante. Porque, olha aí, uma árvore frondosa da Amazônia chega a liberar 1.000 litros de água por dia. Então, olha o crime, que deveria ser crime inafiançável, cortar a árvore de maneira ilegal, devia ser assim, só que não é pego, tem esses agronegócios, tem pastagem, tem interesses políticos e econômicos no meio, né, mas cortar uma árvore, olha o crime, porque essa água que vai ser liberada pela árvore, ela é o quê? Ela vai climatizar e criar um vapor que vai percorrer a América Latina toda. E nós vamos ver o porquê, tá certo? De que maneira, professora? De que maneira? A gente já sabe que a Amazônia, ela, devido, né, às suas árvores frondosas, à umidade do solo, né, muito úmido, porque alguém que tem alguma dúvida, gente? Que está aberto aí o áudio? Professor, o homem só aprende quando quebra a cara. E a gente já está quebrando, né? A gente já está quebrando, porque se era antigamente a gente tinha aquela história, meu avô dizia que na próxima geração, daqui a 200 anos, 300 anos, meus tataranetos vão sofrer as consequências. Isso é uma ilusão, né, galera? A gente está vivendo uma situação que não precisa nem eu perder meu tempo aqui refletindo que o problema não só está batendo na porta da nossa casa, a gente está se alimentando do veneno, a gente está sentindo a falta de abastecimento, o excesso aí que a gente está vendo também de uma epidemia cada vez crescente, e a gente sabe, professora, mas isso não tem a ver com agronegócio. Como não? Como não? 75% dos antibióticos que o mundo consome, galera, vai para onde? Vai para a carne que a gente consome, vai para o quê? Para o frango, para o boi,
Não, professora, como assim? O antibiótico não é para humano? Só aí pouca parte. 75% é que os animais estão tão precarizados, tão como é que pneumonia, tão doentes, 30% daqueles frangos que estão lá naquela situação precária, morre antes de pneumonia, de todos os tipos de vírus que vocês pensarem. Então, é jogado uma tonelada. Se vocês estavam se pensando, não vou comer carne, não vou comer verdura e legume por conta dos agrotóxicos. Isso aí já acabou o mito, que cai na água, cai nos produtos industrializados também, porque os produtos industrializados vêm também da soja, vêm também das plantações. E a carne? Estamos salvos, professora, com a carne? Não, diga. Existe algum impacto no agronegócio em relação aos rios voadores? O impacto do agronegócio, o agronegócio afetando os rios voadores, você quer dizer, João? Não, existe algum impacto no agronegócio em relação aos rios voadores? Bem, a gente vai estudar aqui que se você realmente devasta para criar uma pastagem, se você está devastando as florestas da América, né? No caso que a gente está estudando aqui, a Amazônia, né? Da América Latina, você vai ter vai ter terras completamente ou em grande parte com menos umidade, mais secas, menos férteis, com maior possibilidade de desertificação. Então, você vai ter que gastar uma tecnologia, uma grana absurda, né? O agronegócio para potencializar a água que não chega mais, o rio que não está vindo na tua terra, que vinha onde você plantava soja, não vem mais. Né? Porque lá na região que a gente vai falar, está secando, está criando-se desertos imensos devido aí à diminuição desses rios voadores, né, devido ao corte de árvores. Então, você vai ter dificuldade em produzir, porque você vai ter menos água, o clima vai estar mais seco, então você vai ter que realmente rever o seu conceito aí da sua plantação, o que plantar. Então, cara, você afetando os rios voadores, você afeta tudo. Afeta tudo, 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 tudo. A gente vai tentar, né, galera? Eu queria que fosse de 1h30 a nossa aula, né? Mas, assim, é curtinha. Mas eu peço que, assim, leiam o material, vejam os vídeos, que a gente vai enriquecendo. E a professora também não sabe de tudo e sabe bem pouco, aliás, do que precisa realmente fazer para a gente transformar um pouco as nossas atitudes. Mas, né, eu sou um ser vivente e aprendente como vocês, tenho 30 anos, então a gente vai modificando. Meu processo de ensinamento com a minha filha é outro, perto do que eu tinha com minha mãe. Meu pai cresceu, a gente lavando carro, com tudo, não era balde não, era tudo solto, consumindo refrigerante, plástico, aí a gente começa a rever essas atitudes aí, e que existam também projetos que podem a gente atuar no dia a dia contra isso, tá bom? Que é o exemplo aí da Greta, né, na educação Malala, tem vários jovens militantes e atuantes, correm risco num país como o nosso, todo ser militante transformador corre risco, né, mas será que de alguma maneira não é, pelo menos pequenas atitudes cotidianas, transformadoras, não levam para uma corrente? Não sei se vocês viram aquele filme Corrente do Bem, é bem antigo, acho que vocês não tinham nem nascido. O final é tenso, é triste, nem deveria ter usado o exemplo. Mas o menininho dá a ideia de cada pessoa só fazer 3 ações boas, 3 ações, mas essas ações têm que ser replicadas. E o que era pequeno vai se transformando numa rede de transformação fantástica, né? Fantástica. Mas não vamos fugir muito do assunto. Mas é isso, galera. Então, voltando, professora, então, olha aí, o transporte dos rios voadores, eles umedecem países, professora, se a UNB cobrar, que deveriam estar sofrendo um processo de desertificação? Sim. Sim, galera. O que são, professor, esses rios voadores? Como que eles se formam? Esses rios voadores, gente, se a gente for pensar, começa o processo lá nos oceanos, né? A água está ali em grande parte do planeta, né? A gente sabe aí. E aí esses rios evaporam, vêm lá do litoral. E aí esse vapor, esse montante de água de vapor, ele vai entrando no nosso, né, no nosso continente, na nossa terra. Só que era para ele ir perdendo
à força. Por conta do quê? Vai ficando um clima mais seco, vai perdendo, vai chovendo na região próxima ao litoral, vai tendo mais, como é que se diz, menos capacidade de deixar úmido, porque ele vai perdendo a força. Mas o que a Amazônia faz? A Amazônia, por ter aquelas árvores frondosas, gigantes, que tem um processo de umidade maravilhoso ali também, ela vai absorvendo esses rios a vapor, em forma de chuva, a gente sabe, e de novo fazendo o quê? E criando um processo de evaporização, né? Vai evaporando ainda, vai trazendo de novo esse gás para cima. E aí esse gás refresca, então, na Amazônia e continua descendo até chegar aí na Cordilheira dos Andes. Então, vamos explicando o processo. Então, os rios aéreos têm mais, como é que se diz, capacidade, né, de umidificar do que os rios líquidos. Se eu colocar lá na atividade, confere que tá certo, tá bom? E os rios voadores exportam, sim, chuva para regiões que deveriam ser extremamente secas, tá certo? Só que aí a gente vai vendo, estamos destruindo essa usina. A usina ambiental, a usina ecológica a Amazônia, ela serviria para isso, ela serve para isso. Tirando a questão hídrica líquida, ela pega toda essa energia e joga uma bomba de vapor maravilhosa que continua a climatizar toda a América, tá? Ai, professora, não entendi, né? Não entendi o papel, né, desses rios voadores. Aí os slides vão estar trazendo. É formado por camadas que vão abastecendo inúmeras outras bacias e ela vai descer para a Patagônia. Por quê, gente? Por que ela vai descer para a Patagônia? Principalmente, aqui tem um processo, né, que eu quero que vocês leiam ao longo dessa semana, tá bom? Eu falei resumidamente como que funciona, das nuvens carregadas, mas ela vai descer e climatizar e equilibrar uma região que deveria ser extremamente desértica, muito similar à região até do Saara, galera. Essa parte aqui, ó, tô tocando como se vocês pudessem ver, mas essa parte aqui, ó, da Patagônia, lá embaixo, a Patagônia chilena, argentina, tá? Descendo ali de Santiago para baixo, né? Que o Chile é uma tripinha, mas ele é longo para burro, né? Muito grande. Aliás, é um país lindíssimo para conhecer, né? Assim, tem paisagens fantásticas. Mas os ambientalistas, professora, ficaram muito assim. Vou até ir lá para a parte que aqui, ó. Chama célula de Hadley. Se a gente fosse pegar a Terra como uma bola, apesar de ser elíptica, tal, todo aquele movimento, né? Essa circunferência, aonde o Sol bate mais nas extremidades, aqui, ó, aonde bate mais, aqui deveria o quê? Evaporar mais, né? E aí, de alguma maneira, essas regiões, quando estão distante desses pontos, deveriam ser mais secas. Olha a situação aqui, ó. Olha a situação aqui da África, que está mostrando, né? Aqui é bem seco, aqui seria também, aqui, ó, a Patagônia chilena e a Argentina, eles estão basicamente distante desses pontos, tá bom? Então, Professora, deveria de... Oi, diga. sem querer interromper, desculpa, mas você está mostrando as regiões mais secas? Não, eu estou falando distantes dessa região, tá entendendo? Olha aqui é onde a Amazônia, onde tem mais potencialidade de ter água. E lá embaixo, onde se distancia dessas regiões, tá certo? Elas vão ser provavelmente mais desertas, tá bom? Porque aqui, ó, esse aqui bate exatamente na Amazônia, tá bom? Então, aqui tem mais possibilidade de água. E as partes distantes, como que fica? Você está entendendo? Qual que é a sua dúvida? Bom, eu tô entendendo,
Tá entendendo? Ó, no mapa, se você vê, a Patagônia tá perto dessa latitude, da onde está se mostrando? Tá perto daqui, a Patagônia? Não tá, né? Ele tá mais distante, tá bom? E aí, essas regiões mais distantes aqui deveriam ser mais secas. E em todos os países que tem deserto, confere essa lei. Olha aqui, ó, circulação global da atmosfera ajuda a entender. As áreas equatoriais possuem grande aquecimento solar. Com isso, se possui o sol bate mais forte, né, ali, que potencializa o vapor de água, então tem mais umidade. Então, o ar fica mais úmido e com temperaturas elevadas, que vai favorecer o quê? Chuva, nuvem. Mas professora, e as regiões que estão distantes? Estão distante dessa célula aí. Elas vão, consequentemente, ser mais secas. Que olha aí, mas este ar sobe, acaba descendo em algumas áreas do globo. E nesse processo, elas vão ressecando, vão secando. E desta forma vai formando o que? Áreas mais desérticas. E isso os ambientalistas perceberam que bate certinho com os desertos do mundo inteiro, mas não bate aonde? Aonde a gente vai estar estudando. Não segue a lógica aí da onde? Da Patagônia. A Patagônia, galera, era para seguir esse mesmo processo. Por estar longe da latitude necessária, onde tem mais vapor, umidade, chuva, nuvem, ela deveria chegar à Terra, o ar já seco lá. Mas a Patagônia, a gente vai ver aí que, cara, tem florestas fantásticas, né? Chuva para burro, chove demais, 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 demais. Eu fiquei um tempo lá, nossa, na época da chuva, cara, não parava de chover. E aí os ambientalistas, pô, mas o que está fazendo essa diferença ocorrer? Eles perceberam que era o quê? A Cordilheira dos Andes potencializa a climatização da América Latina toda, praticamente. Como assim, professora? Esse amontanhado de nuvem aí, de nuvem, ó, de montanha. O que essa cordilheira tem a ver com os rios voadores? Galera, a Cordilheira dos Andes é a maior cadeia de montanha aqui da América Latina, né? Ela percorre desde lá do oeste da Amazônia até o final, até praticamente aí, ó, o Chile todinho. E a altitude dela favorece o quê? Favorece ela acumular maior quantidade desse vapor dos rios voadores, né? Porque os rios voadores estão aqui por cima. E aí, o que as montanhas fazem? Elas vão sendo refrescadas, aí vai ter na cadeia de neve, né? Congelamento nas cordilheiras. E o que não é congelado potencializa nos rios. E aí, esses rios vão refrescando toda a nossa área, que deveria ser, né, como o deserto de Tenje na China, o deserto Saara na África, inúmeros desertos, tá certo? Qual é o nome daquele lado de Texas, dos Estados Unidos? Ai, gente, qual é aquele maior deserto lá dos Estados Unidos? Qual é que é o nome mesmo? Saara? Não, da Saara na África, Arizona, Tenje na China. Eu não escutei, onde tem os canyons, eu esqueci. Isso, tem um nome específico, deu branco aqui. Corona? Corona. Caramba, gente. Então, ó, tá vendo? A professora nem sabia, eu estava procurando outro nome na minha cabeça aqui para o deserto. Mas, observando essas zonas distantes, né, das zonas aí principais, deveriam ser secas. E aí, o diferencial é por conta aí, ó, no oeste da Amazônia encontra uma barreira de montanha que funciona como uma represa
no céu, tá certo, galera? A gente não vai conseguir chegar no Cerrado, mas a gente continua na próxima aula. Mas só para então, professor, então essa cordilheira que percorre, cadeia de montanha, que é linda passar por cima dela, a coisa mais linda, sabe? E ela funciona como uma represa. Lá nas nuvens ela represa, congela e transforma em água que vai refrescando todo o sul da América Latina? Sim. Ao derreter, elas formarão os principais rios da bacia amazônica. Cerca de 40% de todo esse vapor que foi represado pela cordilheira vai seguir rumo ao sul e justamente vai chegar nas regiões que deveria ser plenamente deserto. Pelo menos assim falam que deveria ter 90% de menos biodiversidade, 90% de clima menos favorável, mais seco, galera. Só que aí vocês veem a importância, né, dessa cordilheira para o equilíbrio aí da nossa América, né, ambientalmente falando, socialmente falando, porque a grande parte das comunidades vivem em volta de rios, né, e sobrevivem dessa água, e não só ali, Chile e Patagônia, galera, eu estou falando aí, ó, de Rondônia, Mato Grosso do Sul e São Paulo, tá certo? Que deveria ter um clima bem pior, não equilibrado, nem harmonioso, se não fosse aí a conexão dos rios voadores com a Cordilheira dos Andes, tá bom? Tá bom? Então, aqui vai trazendo essas ideias. Galera, infelizmente, eu não vou poder dar continuidade por respeito ao tempo, mas a gente volta a falar disso nas próximas aulas, aí aqui eu vou trazendo, cada link, gente, minha internet é muito ruinzinha, sabe? Eu tento postar vídeo, colocar vídeo para vocês, eu passo vergonha aqui, né? Tudo travado, um lixo. Então, eu sempre estou colocando nos slides o link dos vídeos. Então, não pense que é só um slide, sabe? Dentro do slide tem link para várias coisas interessantes. Então, vão navegando, né, pelos rios voadores, vão vendo a situação, o INPE contando, especialista do INPE contando sobre essa, como é que se diz, essa célula de Halley, que vai afetando as regiões mais desérticas. Foi estudado mais de 30 anos por que a nossa Patagônia tem um clima de chuva em vários momentos, e aí segue todo o processo, tá bom, galera? Para finalizar isso, na próxima aula, então, a gente vai entrar o papel do nosso cerrado, tá bom? O bioma mais antigo da Terra, entender por que a nossa plataforma, sendo uma das mais antigas do planeta aí, ela é mais estável, não tem tanto terremoto, mas em compensação aí a gente vai entender por que praticamente metade do nosso cerrado tem sido degradado, né, e afetando inúmeras situações. Fora aí que a gente pode falar dos desastres também que estão afetando esse cerrado aí, a nossa situação. Professora, Gente, desculpa um abraço interromper, mas como é que você vai fazer a chamada? Professora, e a chamada? Vocês vão colocar aqui, sempre no final, eu pego das duas turmas quando vocês saem, tá bom? Pode ir colocando o nome de vocês, ou